Você já sonhou em colher suas próprias batatas, fresquinhas e saborosas, direto da sua horta? Mas a ideia de esperar 3 ou 4 meses até a colheita te desanima? E se eu te dissesse que é totalmente possível ter batatas na sua mesa até 2 meses antes do que a maioria das pessoas? Parece bom demais para ser verdade, não é? Pois hoje, vamos desvendar não apenas um, mas vários segredos que agricultores experientes usam para conseguir uma colheita super precoce e muito mais abundante. Fique comigo até o final, porque a dica número 5 pode, literalmente, dobrar a quantidade de batatas que você colhe. Vamos começar essa jornada? Antes de colocarmos a mão na terra, é fundamental entender por que o cultivo precoce é tão desejado. Não se trata apenas de impaciência. Colher mais cedo significa que você terá batatas novas, com aquela pele fininha e sabor delicado, bem no início da estação, quando os produtos frescos são mais valorizados. Além disso, uma colheita antecipada muitas vezes nos ajuda a evitar o pico de pragas e doenças que costumam aparecer mais tarde, no auge do verão. O conceito de batata precoce não se refere a colher qualquer batata antes da hora, mas sim a usar variedades específicas e técnicas inteligentes para acelerar todo o ciclo de vida da planta, desde a germinação até a formação dos tubérculos. É uma estratégia, um jogo de xadrez com a natureza, e hoje você vai aprender a fazer os movimentos certos para dar o checkmate e garantir sua vitória. O primeiro passo, e talvez o mais crucial de todos, é a escolha da variedade certa. Pense nisso como escolher o carro certo para uma corrida. Você não levaria um caminhão para uma pista de Fórmula 1, certo? O mesmo vale para as batatas. Elas são classificadas em 3 categorias principais: precoces, de meia estação e tardias. As variedades precoces, como os nomes Agata, Mona Lisa ou Riviera, são geneticamente programadas para completar seu ciclo de vida mais rapidamente, geralmente entre 60 e 80 dias. Elas são as nossas estrelas aqui. Ignorar essa escolha é o primeiro grande erro que muitos iniciantes cometem. Eles pegam qualquer batata, plantam e depois se frustram com a demora. Portanto, sua primeira missão é ir a uma loja de jardinagem ou pesquisar online por batata semente precoce. Essa simples decisão já coloca você semanas à frente no calendário da colheita e garante que todo o esforço que virá a seguir seja aplicado na planta com o maior potencial para o sucesso. Agora que você sabe que precisa de uma variedade precoce, a próxima pergunta é: onde encontrá-las? A resposta é: procure por batatas sementes certificadas. Isso é extremamente importante. Batatas sementes certificadas são cultivadas especificamente para o plantio, não para o consumo. Isso significa que elas são rigorosamente inspecionadas e garantidas como livres de doenças, como a requeima ou a sarna, que podem devastar sua plantação e contaminar seu solo por anos. Você as encontrará em cooperativas agrícolas, bons centros de jardinagem e em diversos fornecedores online especializados. Pode parecer um custo extra em comparação com simplesmente pegar uma batata da cozinha, mas veja isso como um investimento. Comprar sementes certificadas é a apólice de seguro para a sua horta. Você garante um começo limpo e saudável, maximizando as chances de uma colheita vigorosa e abundante, em vez de introduzir problemas que podem dar dores de cabeça por muito tempo. Vamos desmistificar um erro muito comum. Por que não posso simplesmente plantar aquela batata que começou a brotar na minha despensa? Parece lógico e econômico, mas é uma péssima ideia. As batatas que compramos nos supermercados são para consumo e, na maioria das vezes, são tratadas com produtos químicos inibidores de brotação para aumentar sua vida útil na prateleira. Isso significa que, mesmo que elas comecem a brotar, esses brotos podem ser fracos e a planta pode ter um desenvolvimento lento e problemático. Pior ainda, elas não passam por nenhuma inspeção sanitária para fins de plantio.
Elas podem carregar vírus e doenças fúngicas invisíveis que, ao serem introduzidas no solo da sua horta, podem não apenas arruinar sua colheita de batatas, mas também infectar outras plantas da mesma família, como tomates e pimentões. É o famoso barato que sai caro. Economizar alguns trocados aqui pode custar a saúde de toda a sua horta. Aqui está o truque que realmente separa os amadores dos profissionais. A pré-germinação, também conhecida pelo termo em inglês cheating. O que é isso? É basicamente dar às suas batatas semente uma vantagem inicial, um aquecimento antes da grande corrida. Em vez de plantá-las diretamente no solo frio, onde elas podem demorar semanas para acordar, nós as estimulamos a produzir brotos fortes e saudáveis em um ambiente controlado dentro de casa. Esse processo pode acelerar a colheita em pelo menos 2 a 3 semanas. Pense nisso. Você está fazendo com que a fase inicial de crescimento aconteça antes mesmo de a batata tocar a terra. Quando você finalmente as planta, elas não perdem tempo e começam a crescer imediatamente, aproveitando ao máximo os primeiros dias quentes da primavera. É uma das técnicas mais eficazes e simples para garantir uma colheita precoce. Então, como fazemos essa mágica da pré-germinação acontecer? É mais fácil do que parece. Você vai precisar das suas batatas semente e de caixas de ovos de papelão ou bandejas rasas. Observe cada batata semente. Você notará que uma das extremidades tem uma maior concentração de pequenos olhos ou brotos latentes. Essa é a chamada extremidade da rosa. É a partir daí que os brotos mais fortes surgirão. O seu trabalho é colocar cada batata semente na caixa de ovos com essa extremidade virada para cima. Se não tiver caixas de ovos, pode simplesmente arrumá-las em uma bandeja, garantindo que fiquem de pé e não amontoadas. O objetivo é expor o máximo possível de olhos à luz, de forma uniforme. Esse pequeno detalhe de posicionamento faz uma grande diferença na qualidade dos brotos que serão formados nas próximas semanas. Depois de organizar suas batatas semente, o próximo passo é encontrar o local perfeito para elas. Elas precisam de um ambiente que seja fresco, mas não gelado, e com bastante luz indireta. Uma varanda fechada, uma garagem com janela, ou simplesmente o parapeito de uma janela que não receba sol direto forte, são locais ideais. A temperatura ideal fica em torno de 10 a 15 graus Celsius. A luz é crucial. Se você as deixar no escuro, elas produzirão brotos longos, brancos e frágeis, que se quebram facilmente durante o plantio. A luz, por outro lado, estimula a produção de brotos curtos, grossos e de cor verde ou arroxeada. Esses são os brotos que queremos. Eles são robustos e cheios de energia, prontos para explodir em crescimento assim que entrarem em contato com o solo. Monitore-as a cada poucos dias e observe a mágica acontecer. O timing é tudo na jardinagem, e com a pré-germinação não é diferente. Quando exatamente você deve começar esse processo? A regra geral é iniciar a pré-germinação cerca de 4 a 6 semanas antes da data da última geada esperada na sua região. Você pode pesquisar online por última geada para ter uma boa estimativa. Começar nesse período dá tempo suficiente para que as batatas desenvolvam aqueles brotos curtos e fortes que mencionei, com cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento. Se você começar muito cedo, os brotos podem ficar longos demais e difíceis de manusear. Se começar muito tarde, você perde a vantagem do tempo. Marque no seu calendário. Planejar esse passo com antecedência é o que garante que suas batatas estarão na condição ideal para o plantio assim que o tempo permitir. Enquanto suas batatas estão tranquilamente brotando, é hora de preparar o palco para o show delas. O solo. As batatas não são excessivamente exigentes, mas para uma colheita precoce e abundante, um solo bem preparado faz toda a diferença. Elas prosperam em um solo que seja leve, fofo e com excelente drenagem. Um solo compacto e argiloso
vai dificultar o crescimento dos tubérculos, resultando em batatas pequenas e deformadas. O ideal é cavar e revolver a terra a uma profundidade de pelo menos 30 centímetros. Remova todas as pedras, raízes e ervas daninhas. Esse trabalho inicial de afofar a terra cria um ambiente confortável para as raízes se expandirem e, mais importante, para os tubérculos crescerem sem restrições, permitindo que atinjam seu tamanho máximo. É um trabalho braçal, mas que se paga com juros na hora da colheita. Um solo fofo é um bom começo, mas um solo fofo e rico em nutrientes é o segredo para batatas grandes e saborosas. Batatas são plantas que consomem bastante nutrientes, especialmente potássio, que é vital para a formação dos tubérculos. A melhor maneira de enriquecer o solo é adicionando uma camada generosa, de 5 a 10 centímetros, de matéria orgânica. As melhores opções são composto orgânico bem curtido ou esterco de animal também bem curtido. Nunca use esterco fresco, pois ele pode queimar as plantas. Incorpore esse material ao solo enquanto você o revolve. Isso não apenas fornecerá os nutrientes de liberação lenta que as batatas amam, mas também melhorará drasticamente a estrutura do solo, ajudando na aeração e na retenção de umidade na medida certa. Pense nisso como preparar um banquete para suas plantas. Elas te recompensarão com uma colheita farta. Um fator que muitas vezes é subestimado, especialmente por quem tem jardins menores, é a quantidade de luz solar. Batatas são verdadeiras adoradoras do sol. Para realizar a fotossíntese de forma eficiente e produzir a energia necessária para criar tubérculos grandes e saudáveis, elas precisam de, no mínimo, 6 horas de luz solar direta por dia. 8 horas ou mais é ainda melhor. Antes de cavar, observe seu quintal ao longo do dia. Identifique o local que fica ensolarado por mais tempo. Evite áreas que ficam sombreadas por árvores, muros ou pela casa durante grande parte do dia. A falta de sol resultará em plantas com muito crescimento de folhas, esticando-se em busca de luz, mas com uma produção de batatas muito pobre e decepcionante. A escolha do local mais ensolarado do seu terreno é uma decisão estratégica que impacta diretamente o tamanho e a quantidade da sua colheita. Com as batatas pré-brotadas e o solo preparado, chegou a hora do plantio. O método mais tradicional e eficaz para o cultivo no solo é o da vala ou trincheira. É muito simples. Com uma enxada ou pá, abra uma vala com cerca de 10 a 15 centímetros de profundidade. O comprimento da vala dependerá de quantas batatas você vai plantar. O fundo da vala não precisa ser perfeitamente plano. Na verdade, um pouco de terra solta no fundo é até benéfico. Este método é excelente porque facilita os próximos passos do cultivo, especialmente a importante técnica da amontoa, sobre a qual falaremos em breve. Ele cria uma linha guia clara e garante que todas as batatas sejam plantadas na profundidade correta, proporcionando um crescimento uniforme para toda a fileira. É uma técnica testada e aprovada por gerações de agricultores e funciona. Dentro da vala, o espaçamento e a profundidade são detalhes que fazem uma grande diferença. Coloque suas batatas semente pré-brotadas no fundo da vala, com os brotos apontando para cima, com muito cuidado para não os quebrar. O espaçamento ideal entre cada batata é de cerca de 30 centímetros. Isso pode parecer muito no início, mas lembre-se de que a planta crescerá bastante e precisa de espaço para que seus tubérculos se desenvolvam sem competir uns com os outros. Se você plantá-las muito juntas, acabará com muitas batatas pequenas. Após posicionar todas as batatas, cubra-as delicadamente com cerca de 5 a 7 centímetros de terra, apenas o suficiente para cobri-las. Não preencha a vala inteira ainda. Deixar a vala parcialmente vazia é a chave para a próxima etapa crucial do processo. A precisão aqui evita o desperdício de energia da planta e otimiza o espaço para a produção. Mas e se você não tiver um grande quintal? Não se preocupe,
o sonho da batata caseira também é para você. As batatas se adaptam surpreendentemente bem ao cultivo em recipientes, como vasos grandes, baldes ou até mesmo sacos de cultivo específicos para batatas. A chave é escolher um recipiente com pelo menos 40 litros de capacidade e com excelentes furos de drenagem no fundo. O processo é semelhante. Comece com uma camada de 10 a 15 centímetros de substrato no fundo, coloque 2 ou 3 batatas semente e cubra-as com mais 10 centímetros de substrato. A grande vantagem do cultivo em sacos é que, à medida que a planta cresce, você simplesmente vai adicionando mais substrato, imitando a técnica da amontoa, de forma muito prática. É a solução perfeita para varandas, pátios e pequenos espaços, provando que a agricultura urbana pode ser incrivelmente produtiva. Agora, vamos falar de uma técnica que é um verdadeiro divisor de águas: a amontoa, ou chegamento de terra. Por que isso é tão importante? Primeiro, as batatas, os tubérculos, se formam ao longo do caule subterrâneo da planta. Ao ir adicionando terra ao redor do caule à medida que ele cresce, você cria mais espaço subterrâneo para que mais batatas se formem. Essencialmente, você está aumentando a área de produção da planta. Segundo, e igualmente crucial, essa camada de terra protege os tubérculos em desenvolvimento da luz solar. Se uma batata fica exposta ao sol, ela produz uma substância tóxica chamada solanina e fica verde. Batatas verdes são amargas e não devem ser consumidas. A amontoa garante que suas batatas permaneçam na escuridão, seguras, saudáveis e deliciosas. Ignorar essa etapa significa colher menos batatas e arriscar perder parte da colheita. Saber o momento certo de fazer a amontoa é fundamental. Você fará a primeira amontoa quando as plantas de batata atingirem cerca de 20 a 25 centímetros de altura. Nesse ponto, use uma enxada ou simplesmente as mãos para puxar a terra solta das laterais da vala para cima, ao redor da base das plantas. O objetivo é cobrir cerca de metade a 2/3 do caule, deixando apenas o topo das folhas exposto. Tenha cuidado para não danificar as plantas ou suas raízes superficiais. A ideia é criar um pequeno monte ou cume ao longo da fileira. Você repetirá esse processo mais 1 ou 2 vezes, a cada 2 ou 3 semanas, à medida que as plantas continuam a crescer, até que o monte de terra atinja uma altura de cerca de 30 centímetros. Cada camada de terra adicionada é uma nova oportunidade para a planta produzir mais batatas. O maior risco de plantar cedo é a ameaça de uma geada tardia. A primavera pode ser traiçoeira, com dias quentes seguidos por noites congelantes. As folhas jovens da batata são extremamente sensíveis ao frio, e uma única noite de geada pode queimá-las, atrasando severamente o desenvolvimento da planta ou até mesmo matando-a. Por isso, você precisa ser um vigilante do tempo. Fique de olho na previsão. Se houver risco de geada, você precisa proteger suas plantas. A maneira mais fácil é cobri-las no final da tarde com um tecido de proteção agrícola, TNT, um lençol velho, palha ou até mesmo folhas de jornal. A cobertura cria uma barreira que impede que o gelo se forme diretamente nas folhas. Lembre-se de remover a cobertura pela manhã para que as plantas possam receber a luz do sol. Essa proteção é o seguro de vida da sua colheita precoce. A rega da batata exige um equilíbrio cuidadoso. Elas precisam de umidade consistente para formar tubérculos de bom tamanho e evitar problemas como a sarna comum, que é mais prevalente em solos secos. No entanto, o excesso de água é igualmente prejudicial, pois pode levar ao apodrecimento dos tubérculos e ao desenvolvimento de doenças fúngicas. A melhor abordagem é verificar o solo regularmente. Insira o dedo a cerca de 5 centímetros de profundidade. Se sentir que está seco, é hora de regar. A fase mais crítica para a água é durante a floração e logo após, pois é nesse período que os tubérculos estão crescendo mais ativamente. Regue profundamente na base da planta,
evitando molhar as folhas, o que pode incentivar doenças. Uma irrigação consistente, sem encharcar nem deixar secar completamente, é a chave para batatas perfeitas. Se você preparou bem o solo com composto, suas batatas já têm um bom suprimento de nutrientes. No entanto, um pequeno impulso extra pode fazer a diferença, especialmente em solos mais pobres ou no cultivo em vasos, onde os nutrientes se esgotam mais rápido. Cerca de um mês após o plantio, quando as plantas estiverem crescendo vigorosamente, você pode aplicar um fertilizante balanceado, com uma formulação como 10-10-10. Evite fertilizantes com excesso de nitrogênio. O nitrogênio estimula o crescimento de folhas, mas o que queremos são tubérculos. O excesso de nitrogênio pode resultar em uma planta enorme e exuberante, mas com poucas batatas no subsolo. Uma alternativa orgânica excelente é aplicar uma cobertura de composto ou humus de minhoca ao redor da base das plantas durante uma das amontoas. Isso fornecerá um suprimento contínuo e equilibrado de nutrientes. A grande pergunta: como saber quando as batatas estão prontas? Para as variedades precoces, você pode começar a colher as chamadas batatas novas, cerca de 2 a 3 semanas após as plantas começarem a florescer. Elas serão menores, com a pele bem fina, perfeitas para cozinhar a vapor. Para fazer isso, coloque a mão cuidadosamente na terra ao redor da base da planta e retire alguns tubérculos, deixando o resto para continuar crescendo. Para a colheita principal, o sinal definitivo é quando a folhagem da planta começa a amarelar e a murchar. Isso indica que a planta completou seu ciclo e transferiu toda a sua energia para os tubérculos. Nesse ponto, você pode cortar os caules e deixar as batatas na terra por mais 1 ou 2 semanas. Isso ajuda a engrossar a casca, o que melhora sua capacidade de armazenamento. O dia da colheita é a recompensa por todo o seu trabalho. Use um garfo de jardim ou uma pá, inserindo-o no solo a uma boa distância da base da planta para evitar espetar as batatas. Levante cuidadosamente a terra e exponha seu tesouro. É como uma caça ao tesouro. Depois de colher, não as lave imediatamente. Deixe-as secar por algumas horas em um local sombreado e arejado. Isso inicia o processo de cura. Em seguida, escove suavemente a terra seca. Para armazenamento a longo prazo, guarde suas batatas em um local fresco, escuro e bem ventilado, como uma garagem ou porão. Evite a geladeira, pois o frio pode converter o amido em açúcar, alterando o sabor. E nunca as guarde perto de cebolas, pois os gases que elas liberam podem fazer com que as batatas brotem mais rápido. Com o cuidado certo, sua colheita precoce pode durar por vários meses. E aí está. Desvendamos o caminho completo para uma colheita de batatas não apenas precoce, mas também incrivelmente farta. Recapitulando os pontos de virada. Tudo começa com a escolha de uma variedade precoce certificada, dando a elas uma largada incrível com a técnica da pré-germinação, ou cheating. Em seguida, preparamos um solo fofo e nutritivo, o berço perfeito para elas. Dominamos o plantio em valas, o espaçamento correto e o segredo da amontoa para multiplicar a produção e proteger os tubérculos. E claro, ficamos de olho no tempo para proteger nossas jovens plantas de qualquer geada traiçoeira. Não parece mais um bicho de 7 cabeças, não é? Com essas técnicas, você está mais do que preparado para ter sucesso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas técnicas você ficou mais animado para experimentar na sua horta? Ou talvez você já tenha um truque secreto para o cultivo de batatas? Compartilhe sua sabedoria com a gente nos comentários abaixo. Até a próxima!